a ceia do Senhor, né? Já se prepare, né? Se você já precisa acertar a vida, perdão, irmão, você já pode já ir pedindo perdão aí, né? Amém? Porque nós vamos falar disso também, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler o versículo 4 em diante. Gênesis é bem fácil de achar, irmão. Está no primeiro, é o primeiro livro da Bíblia, né? Tenho certeza que você conhece. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Você pode, né, acompanhar também aqui atrás no telão. Também você que nos assiste pode acompanhar aí, por aí também. Nós vamos ler do versículo 4 em diante. Diz assim, Gênesis capítulo 45, 4 em diante. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Verso 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva, assim, fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a casa, de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar mais um pouco. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento, Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo ano que nos deste, Senhor. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós pedimos, Espírito Santo, agora, fale conosco através da sua palavra, Senhor. Oh Deus, que não seja eu falando, mas o Senhor, Pai, o Espírito Santo do Senhor, Pai, que pode ministrar em cada coração aqui, em cada vida, Senhor, que pode abrir, Pai, caminhos, Pai, em cada coração, que pode, Pai, trazer a paz, que somente o Senhor traz, Pai, sobre cada vida, cada alma aqui, Senhor. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Aqui nós vemos o texto, a história de José no Egito. A gente fala José do Egito, mas José não era do Egito, né? Ele estava no Egito, então José no Egito, José não era do Egito. E nós vemos a história desse homem, né? Um homem que sofreu muito, um homem que tinha uma família disfuncional, seus irmãos não gostavam dele, né? Era um homem que o pai o privilegiava diante dos outros filhos. Um homem que sofreu, né, angústias, um homem que sofreu dores, tristezas, um homem que sofreu perseguição, né, que foi injustamente perseguido. Um homem que sofreu, né, não somente na sua alma, no seu emocional, mas também fisicamente, um homem que ficou preso injustamente, mas um homem que deu a volta por cima. Se você olhar o texto, né, ali, a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis, onde começa e conta a história de José, né, você vai ver um homem de recomeços. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, os recomeços da vida. Todos nós, irmão, todos nós, né, vamos ter fases nas nossas vidas. Fases de alegria
e fases de tristeza, fases de luta e fases, né, de calmaria, fases, né, onde as coisas estão claras, e fases da vida onde as coisas estão escuras, obscuras, né? Nós vamos passar por fases. Nós vamos passar por momentos de aflição. Jesus, né, falou e foi bem categórico nisso, né? No mundo vocês terão aflições. Então, a aflição, né, a dor, a angústia, a incerteza, é algo que todo mundo, sendo crente ou não crente, passa. As dores da vida, né? As tempestades da vida. Mas nós olhamos para a vida de José e nós aprendemos algumas lições, podemos tirar algumas lições para as nossas vidas, para a minha caminhada, olhando um exemplo de José. Se você olhar na Bíblia, né, você vai perceber, José não fez nenhum milagre. É ou não é, irmão? José não foi um grande profeta. José não era, né, um homem de pompa, um homem como um Eliseu, um Elias. Mas a Bíblia, Jesus, o Senhor, né, resolve contar e colocar a história de José como um exemplo para nossas vidas. Um exemplo de superação, um exemplo de caráter, um exemplo de amor. E é sobre isso que eu gostaria de falar, né, sobre a história, a vida de José e como nós podemos aprender nos recomeços das nossas vidas. Como eu disse, nós temos fases. Nós temos fases, né, na nossa infância, passamos para a adolescência, né, somos jovens, partimos para a fase adulta, né, vamos para a velhice. Fases, né, e cada uma com as suas características. Nós temos fases na nossa vida profissional, né? Você é um aprendiz, você sobe um pouco de cargo, você, né, como eu, né, fui office boy, depois, né? Nós temos fases. Você tem fases também em relacionamentos. Aqueles que já são casados, né? Houve a fase do cortejo, né? Fase boa, né, Dai? Né? Fase do namoro, do noivado, do casamento. Fases, cada uma com as suas características, cada uma com as suas qualidades, cada uma com as suas peculiaridades, não é verdade? São fases, e nós precisamos aprender a trabalhar com isso. Precisamos aprender a viver, a desfrutar de cada uma delas. Fases boas e fases ruins, né? Histórias boas e histórias ruins também. Sabe, irmãos, nós aprendemos muito, né, com as tempestades da vida. Deixa eu falar algo para você. Talvez, irmão, né, C.S. Lewis fala sobre um livro dele, sobre o problema do sofrimento. Ele trabalha a construção, né, da sua ideia, é que o sofrimento faz a gente crescer mais do que as fases boas, do que não sofrer. Por isso, talvez, ele fala, né, que seja, talvez Deus, né, deixe a gente passar pelo sofrimento. Talvez Deus, né, tire a mão, fale assim, ó, filho, você vai passar por isso. Quando a gente olha a vida de Paulo, né, e Paulo clamou ao Senhor, porque ele tinha um espinho na carne, nós não sabemos o que era esse espinho na carne. Mas a palavra de Deus diz, ele fala, né, que era um mensageiro de Satanás que os bofeteava. E ele clamou ao Senhor para que o Senhor tirasse aquilo dele. O que o Senhor disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, nós precisamos aprender, né? E olhando para a vida de José, nós vemos um homem assim. Quais são, né, os ingredientes que sustentaram José, né, nos seus recomeços? Pensa comigo, irmão, né? Você era um amado do pai. Você era alguém que estava, né, ali com o seu pai, com a sua família.
De uma hora a outra, os seus irmãos os dão uma rasteira, né, e o vendem como escravo. José vai por uma terra que ele não conhecia. José vai para um lugar onde ele não conhecia ninguém, talvez, né, e com certeza a própria língua ele não sabia. Lugar totalmente diferente, acorrentado como escravo. José, né, começa a se erguer ali como escravo, ele é vendido para Potifar, né, o Senhor o abençoa ali. José começa a crescer na casa de Potifar, vira mordomo, vira o responsável pela casa de Potifar. Quando tudo parecia bem, a mulher de Potifar resolve querer ter José, e José leva outra rasteira. É acusado injustamente, vai para a prisão. A Bíblia não dá relatos, mas você e eu conhecemos, sabemos, né, o que é, né, alguém ser preso aqui na nossa cultura. Você imagina numa cultura estrangeira, você imagina num lugar onde você não tem conhecimento, né, das pessoas em volta, imagina num lugar onde eles talvez nem soubessem, né, o que José estava falando. Mas o Senhor o abençoa na prisão. E ele acha graça aos olhos do carcereiro. E mais uma vez José começa a se erguer ali. E Deus começa a abençoá-lo ali. Ao ponto de José ser o responsável pela prisão. Mas José não gostaria daquela vida, obviamente, né? Quem gostaria de estar na prisão? E ali José, né, começa, certa vez, diz a palavra, que apareceram diante dele dois homens, um copeiro e um padeiro, né, e eles tiveram sonhos, e José viu uma oportunidade, né, para que a sua vida mudasse. E ele desvenda os sonhos, né, do copeiro e do padeiro. E ao copeiro, né, ele fala assim, você vai ser solto, você vai voltar à sua atividade, né, com o faraó, mas não se esqueça de mim lá. O copeiro é solto, o copeiro é inocentado. O que acontece? O copeiro esquece de José. Mais uma rasteira. Passam-se 2 anos, José na cadeia, preso, injustamente, sofrendo, tendo a sua liberdade cerceada. Deus, né, fala a Faraó através de sonho. Dessa vez, né, o copeiro, 2 anos depois, se lembra de José e fala, olha, tem alguém lá na prisão, né, que pode desvendar o seu sonho. E ali começa a mudar a história de José. Então nós vemos, né, ao longo, né, desde que José foi levado como escravo até a sua ascensão como governador. Se você ler, você vai ver, né, são alguns capítulos ali de dificuldades, de lutas, de aflições. Sabe, irmãos, quais foram os combustíveis que fizeram José, né, se manter fiel, se manter no propósito? E eu queria falar 3 deles, né? Se você quiser anotar. Primeiro combustível que fez José recomeçar tantas vezes, porque não é fácil, né? Não é fácil. A vida te dando rasteiras, né? A vida te dando supapos, pontapés, né, e você se manter erguido. Primeiro ingrediente que sustentou José, né, na sua jornada foi a resiliência. Resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de não permitir que a sua natureza seja alterada devido às pressões. Resiliência é a competência de seguir em frente, apesar das tragédias. Resiliência é você se manter firme, né,
nas tempestades da vida, né, você se manter firme. Ser resiliente é isso, irmãos. José foi obediente a Deus. O que manteve José firme, né, foi sua resiliência, foi sua obediência ao Senhor. Foi ele olhou para um alvo, fixou seus olhos naquele alvo e falou: olha, eu não vou, né, ir para trás. Eu não vou, né, andar para trás. Ser resiliente, irmãos. Uma das características, né, que eu e você precisamos ter para viver uma vida, né, com Deus é ser resiliente todos os dias. A Bíblia fala, né, que aquele que perseverar, a perseverança tem a ver com isso, com se manter firme. E ele diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ser resiliente, né, aguentar as pressões. Aqui, né, o texto, né, o significado diz, né, é a capacidade de não permitir que a sua natureza seja alterada devido às pressões. É não abrir mão do seu chamado, da sua fé. Por mais que o mundo esteja caindo diante de você, você se mantém fiel aos seus propósitos. Ser resiliente é isso. Foi olhando para José. José teve oportunidades, talvez, né, na sua vida, na sua caminhada, de abrir mão, de chutar o balde. Não é verdade? Primeira oportunidade, na casa de Potifar. José poderia ter, né, aberto mão da sua intimidade com Deus, ter aberto mão da sua fidelidade com Deus, né, e ter ficado com a esposa de Potifar. A Bíblia diz que José era bom, né, de cara, de face, né, ele era bonitão. José poderia ter, né, muitas vezes, ter abrido mão na sua vida com Deus. Mas ele foi obediente a Deus. O que eu falo para você é: seja obediente ao Senhor. Seja resiliente. Seja resiliente na sua fé. Não abra mão da sua fé. Não negocie princípios. Né? Ainda que você, né, tenha, pague danos, mas seja resiliente, se mantenha fiel ao seu propósito, à sua vida, porque Deus vai te honrar. Amém? Decida seguir em frente. Decida seguir em frente. Ser resiliente, né, ter a capacidade de levar murros da vida e se manter de pé. Eu tenho exemplo, né? Vocês viram meu pai ali. O pai é a pessoa, é o exemplo para mim de resiliência. Resiliência, isso, né? Eu nunca vi um homem tão resiliente, né, com a vida. Ele manteve, de pé. Perdeu o pai cedo. Teve que, né, sustentar, teve que ajudar a família, a mãe. Perdeu os 2 irmãos, perdeu o filho mais velho, meu irmão. A gente olha para ele e fala assim: pai, um exemplo de resiliência. Irmãos, né, nós precisamos olhar para pessoas, nós precisamos, né, se encher de pessoas, né, que pensam, que são exemplo nas nossas vidas. Quais são as pessoas que são os seus exemplos? Porque às vezes a gente foca em pessoas, ou se agarra a pessoas que não querem totalmente o seu bem. Que chuta o balde, larga a igreja, larga a mulher, sai do casamento. Hoje o mundo, né, é muito fácil. Você vai pedir um conselho para alguém que é do mundo, né? Puxa, está dificuldade lá em casa, né? O casamento está difícil. Qual o conselho que a pessoa do mundo vai falar para você? Chuta o balde, separa, saia. Você não nasceu para ser infeliz, não é verdade?
Não é isso que fala? Mas quando você, resolve buscar conselho da palavra, de pessoas que, são homens e mulheres de Deus, fala assim: lute pelo seu casamento, muda a sua vida, viva uma vida com Deus, persevera. A quem você está dando ouvido? Porque às vezes, irmão, nós precisamos, calar algumas vozes, que tentam falar nas nossas vidas. Eu não estou falando para você fazer algo errado, irmão, mas é simplesmente deixar de escutar. Seja resiliente, irmão. E como ser resiliente? Primeiro, aprenda a lidar com situações difíceis. Primeira coisa, puxa, pastor, eu quero, perseverante, eu quero, ser resiliente na minha vida, no meu trabalho, na minha família, Aprenda a lidar com situações difíceis. Você é forjado na guerra. Você pode ter todo o treinamento, você pode aprender com pessoas, mas você precisa também aprender a lidar com situações difíceis. José, ele aprendeu a lidar com situações difíceis. José aprendeu a lidar com situações difíceis. Irmãos, às vezes nós pedimos para Deus, eu não quero passar por lutas, não quero passar por dificuldades, por aflições. Deus me tira disso, mas sabe, irmãos, existem situações que Deus nos coloca para nos forjar, para que nós possamos, ser afiados. Como você forja uma espada, uma faca? É no fogo, não é verdade? É na martelada. Você olha às vezes, você olha aquelas facas bonitas, você olha aquelas espadas antigas, como elas eram feitas? No fogo, irmão. Na forja, na martelada. Então aprenda a lidar com situações difíceis. Ele foi próspero, José foi próspero porque ele aprendeu a lidar com situações difíceis. O tempo na cadeia para José foi um tempo onde ele aprendeu a lidar com situações. O tempo como escravo foi o tempo que ele aprendeu a lidar com situações. Não era muito fácil Deus, ter tirado ele já direto ali, como, colocado ele já no palácio de Faraó? Era. Deus poderia fazer? Claro que poderia. Mas José passou por etapas na sua vida. Eu e você também passaremos por etapas, onde nós seremos forjados, onde nós seremos tratados. Então, assim, quando uma situação difícil, acontecer na sua vida, você tem a premissa de pensar: puxa, Deus não me ama. Ou, lá, puxa, Deus está me ensinando alguma coisa aqui. Com certeza era isso que José pensava. José teve um sonho, isso que causou a ira, nos seus irmãos. José teve um sonho que ele ia governar sobre eles. Com certeza aquele sonho martelava na cabeça de José. E aqui é o segundo passo para que você seja resiliente, para que você, se mantenha no foco, tenha pensamentos positivos. Sabe como é ruim você andar com pessoas que só pensam negativamente? Não é ruim? Isso não vai dar certo. Isso não vai acontecer. Não. Sabe aquele exemplo do copo cheio, copo meio cheio e meio vazio? Tem pessoas que só olham para o copo meio vazio. Sabe, deixa eu falar algo. Diante de Deus, eu odeio pessoas negativas. Odeio caminhar, Odeio escutar. Por quê? Porque aquilo parece um veneno, irmãos, que vai entrando no seu coração. Você vai andar com pessoas negativas, você vai começar a ser negativo. Você vai começar a olhar e ver o mundo em preto e branco. Então, assim, comece a pensar positivamente. Comece a olhar as coisas boas das situações. Comece a olhar o copo meio cheio.
Porque você tem duas opções. Ao olhar o copo, ele está meio vazio ou meio cheio. Puxa, o copo está meio cheio. Ele vai se encher. Comece a abençoar o seu dia. Comece a liberar palavras. Irmãos, tem pessoas que acordam e a primeira palavra que ele lança é uma maldição sobre ele. Já começa a amaldiçoar o dia. Puxa, mais uma vez vou ter que trabalhar. Mais uma vez eu acordei. Puxa, eu queria dormir, não posso. Sabe, já começa a amaldiçoar o dia. E obviamente, irmãos, a Bíblia diz, né, que a palavra, a língua, ela é um instrumento, né, tenebroso. Ele pode te abençoar, mas ele pode te derrubar também. Então, assim, tenha pensamentos positivos. Comece a olhar as coisas, né, as situações, pelo lado bom. Comece a aprender, puxa, essa situação não foi legal para mim. O que eu posso aprender? O que Deus está querendo me ensinar? Porque, irmãos, né, nós passamos por algumas situações difíceis, a primeira coisa que nós pensamos, Satanás se levantou contra a minha vida. Não é verdade? Olha o inimigo, né? E às vezes o coitado está lá, tentando outra pessoa lá, não está nem sabendo o que você está fazendo, né? E a gente dá crédito ao inimigo, mas não, irmãos. Olhando para a vida de José, né? O texto diz, aqui, eu queria que você lesse um pouquinho, voltando ao texto inicial, onde nós lemos ali, verso 8, assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. José olhava a situação, puxa, Deus me colocou aqui. Se eu hoje, né, estou nessa condição, porque Deus me colocou. Se Deus me colocou aqui, Deus me colocou também, né, ali na carruagem como escravo. Deus me colocou também na prisão. Por quê? Porque Deus está me ensinando algo. O que Deus está te ensinando, irmão? Talvez você esteja martelando, passando por um vale da sombra e da morte, né? O que Deus talvez está tentando te ensinar? Nós precisamos parar para pensar, puxa, será que é o inimigo? Será que Deus, né, não quer me ensinar algo? Não quer me forjar? Não quer me dar uma autoridade sobre isso? Porque deixa eu falar algo para você, irmãos, né? Às vezes nós cantamos, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Né? Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pelo fogo. Deus poderia ter deixado eles queimar lá, não é verdade? Poderia ou não poderia? Né? Deus não os poupou do fogo. Eles entraram na fornalha, irmão, mas não se queimaram. Talvez Deus não te poupe de passar, mas há uma promessa do Senhor sobre a sua vida: eis que estou contigo todos os dias. Assim como lá, né, na fornalha tinha um quarto homem, na sua vida também, no meio das suas aflições, das suas lutas, das fornalhas da sua vida, também tem um quarto homem, né, que está cuidando de você. O Senhor Jesus está com você todos os dias. Amém? Você entende isso? Então, né, tenha pensamentos positivos. Seja visionário. O que é visionário? Eu vejo o futuro, olho para o futuro. Irmão, eu estava lendo esse texto, né, eu falei ali, quando José, comecinho lá, José foi contar o seu sonho para o seu pai, que ele via, né, ali os feixes de trigo se curvando para ele, né, as estrelas ali se curvando a ele, o sol, a lua. Sabe, José, o que motivou e segurou José foi porque ele tinha uma visão do futuro. Talvez, né, puxa, eu estou aqui na cadeia, acorrentado, mas eu tenho uma visão do futuro, eu sei o que vai acontecer. Você também tem isso, irmão. Quando você lê a palavra, você abre a palavra, você tem uma visão do futuro. Você tem uma visão da sua vida. Você tem uma visão que o final tudo vai dar certo. Amém? Você crê nisso? O final tudo vai dar certo, irmão. Nós já sabemos o final de todas as coisas, né? Jesus, né, estará conosco. Está conosco.
mas nós estaremos com Ele, né? E no final as coisas vão dar certo. Então assim, né? Olhe como um visionário, olhe para o futuro, né? E veja se, puxa, as coisas vão acontecer. Por isso eu me mantenho resiliente, por isso eu me mantenho fiel, por isso eu não, né, não vou nem para a esquerda nem para a direita, eu se mantenho firme no propósito. Para ser resiliente, você precisa se reinventar, né? José saiu de filho amado a escravo, mordomo, prisioneiro e governador, né? Se reinventou, aprendeu coisas novas, não ficou na mesma, irmão. Tem crente de 25 anos, 30 anos, que está na mesma situação de como ele iniciou a sua caminhada. Não é verdade? Sempre a mesma coisa, não muda, não avançou. José teve que crescer, irmão, teve que aprender, teve que ser, né, um bom carcereiro, né, teve que ser um bom mordomo, né, teve que ser um ótimo governador. José precisou, né, se moldar, se reinventar. Irmão, se reinvente na sua vida. Né, para de chorar por leite derramado, né, para de reclamar, vai, se reinvente. Peça ajuda a Deus. Você tem o Espírito Santo que mora em você, né, que te auxilia, que te dá ideias, né, que te dá discernimento. Nós precisamos se reinventar. José se reinventou, né? Há uma frase popular que diz que a única constante da vida é a mudança. Nós precisamos, sabe, se reinventar, né? A situação está difícil, puxa, eu vou, né, fazer algo diferente. Deus vai me dar uma estratégia. No meu trabalho as coisas não estão legais, puxa, vou pedir para Deus direção, né? Vou mudar, vou fazer algo diferente. Por que homens, né, são bem-sucedidos, né, nos seus negócios? Grandes homens, grandes empresários. Por quê? Porque se reinventam. Pensa comigo, irmão, a pessoa que, não, vamos dar um exemplo aqui, né? Um empresário que tinha videolocadora. Se lembra? Quem se lembra de videolocadora? Eu aluguei muito filme. Eu e a Daiane, eu alugava filme que eu ganhava a ganhar pizza da locadora, tanto que eu e a Daiane alugávamos filme. Sabe? O empresário de uma videolocadora que não se reinventou, faliu, não é verdade? Acabou. Eu não vê mais videolocadora, nem existe, eu nem sei se existe mais, né? Acho que não. Então, né, nós precisamos se reinventar. As coisas começam a acontecer, irmãos. Aprenda, vai fazer, né? Aqui dando exemplo, né, para quem empreende, quem quer ser empresário, quem quer ter seu negócio, irmãos, peça ajuda para o Senhor. O Espírito Santo, né, te capacita, te dá ideias. Seja visionário, olhe para o futuro. Mas não, puxa, pastor, eu só sei fazer isso. Na minha vida eu não tenho mais jeito, eu não aprendo, né? Puxa. Eu vou, só sei, minha vida é isso. Irmãos, aprenda, né? Vai atrás, corra, né? Vai atrás de pessoas que, né, que estão na mesma situação, que passaram por isso, que aprenderam, que cresceram. O grande problema, irmão, é que a gente se acomoda. Nós ficamos na nossa zona de conforto, nós não queremos sair dali. A zona de conforto é bom porque ela é confortável, mas ela não vai fazer você crescer mais do que aquilo. Nós precisamos pensar em sair da zona de conforto, sabe? Nós precisamos crescer. José teve que crescer, ele se reinventou, mas algo que nunca mudou na vida de José foi a sua, né, essência em Deus. José era o mesmo, desde que ele saiu lá da casa do seu pai, né, até ser governador, né, de uma nação inteira. José era o mesmo com relação a Deus. A sua fé não mudou, a sua fé, pelo contrário, cresceu. Na sua essência, José buscou mais de Deus. Buscai-me-eis e me achareis, diz a palavra. Todos os dias eu e você podemos crescer com o Senhor, buscá-lo, né, e termos uma revelação nova do Senhor. Os milagres, irmãos, a gente fica assim, puxa, né, eu vivi milagres, os milagres lá há 10 anos atrás, e a gente fica no mesmo milagre que Deus fez. É bom nós relembrarmos,
Mas Deus tem coisas novas, não é verdade? Deus é um Deus, né, de novidades. Deus tem algo novo para a sua vida. O milagre de 10 anos atrás ficou lá, irmão, é bênção, é testemunho, mas você precisa crescer, né, para o milagre de agora, de hoje, de amanhã, do futuro. Buscar isso, coisas novas Deus está fazendo, amém? Esse foi o lema, né, que nós usamos durante o ano, né? Deus está fazendo coisas novas aqui. E deixa eu falar algo, esse ano 2023 nós vamos crescer como igreja. Eu vejo nós crescemos, expandindo nossos ministérios, né, tocando vidas, né, tocando pessoas, tocando esse bairro, essa nossa cidade. Irmãos, eu tenho convicção disso. Se você não tem, vem na minha fé que eu tenho por você. Mas assim, irmãos, nós precisamos dar o passo. Puxa, pega o exemplo, né? O povo chegou diante, o povo fugindo do Egito. Chegou diante, os descendentes ali de José, fugindo do Egito. Chegaram, né, diante do mar. E agora? O que vamos fazer? Os egípcios estão vindo atrás lá, com sangue no olho, querendo o nosso couro, né? O que nós vamos fazer aqui? O que o Senhor falou para Moisés? Ordena o povo que marche, né? Põe o pé na água, irmão, né? Põe o pé na água, o mar vai se abrir, e se não abrir, você vai caminhar por cima dele. É uma promessa, uma palavra de Deus, né? Então, nós precisamos ter fé. Uma palavra tão pequena que tem um significado tão grande. Fé. O povo de Deus é chamado a viver por fé, irmão. Fé. Se você ficar dependendo, né, de viver somente no natural, irmão, você não vai caminhar, né, os milagres, você não vai ter a revelação dos milagres. Você precisa caminhar no sobrenatural. Sobre o natural, acima. Amém? Se reinvente. Quarto, você quer, né, ser resiliente. Nem comecei a falar dos outros ainda, irmão. Hoje está. Ressignifique a sua dor. Mude o foco da sua dor. Que ela seja um catalisador para a sua frutificação. Puxa, né? A vida me deu uma rasteira. Perdi tudo, negócio, família, né, casamento. Você tem duas opções: ficar choramingando, né, ali espetando a sua dor, ou bater a poeira do corpo, levantar e falar: puxa, eu vou fazer algo diferente. Ressignifique a sua dor. José foi afligido, né? Passou por lutas, injustiças, desde os seus irmãos, seus entes queridos, né? Aqueles que ele mais confiava, né? Aqueles que estavam com ele lá na infância, na juventude, né? Traíram ele. Depois, puxa, foi traído novamente, né? Quando foi pela esposa de Potifar, pelo Potifar e pelos, né, os far da vida. Então, José tinha motivos para ser alguém, né, ranzinza, ser alguém. Puxa, o que José fez? Ele ressignificou a sua dor. Ele usou a sua dor como catalisador, né? Ele, né, olhando para a vida de José, nós vemos que José, ele mudou o foco. Você precisa mudar o foco da sua dor, da sua perda, da sua aflição. Eu converso com pessoas, irmão, que há anos, eles continuam falando de algo que aconteceram lá no passado. E a mesma coisa, né? Daí, como é que tá? A pessoa começa a lembrar e falar daquela dor, daquele, né? Aquela pessoa que feriu, daquela pessoa que fez isso, daquela situação. E continua nisso, nesse ciclo vicioso, e ela não rompe na sua vida, porque ela fica nisso.
mas dê um ressignificado para a sua dor. Doeu? Doeu. Está doendo? Pode estar doendo. Mas use isso como um catalisador para que você cresça em Deus, para que você expanda, para que você saia desse ciclo, né, que vai te fazer mal, que tá te envenenando, que está te causando dano. Saia, resolva sair, né? Sabe, uma das coisas que eu e você precisamos aprender: nada que vale a pena é fácil. Sabia? Nada que vale a pena. As coisas que valem a pena não são fáceis. Vale a pena lutar pela família? Vale, não é verdade? Se você falar que não, irmão, eu vou te levar lá para a salinha, vou pôr a mão na cabeça assim, e falar, ó, sai desse corpo, né? Família vale a pena lutar. É fácil? Às vezes não é, irmão. Não é verdade? Né? Às vezes um casamento que se quebrou, né? Algo que se perdeu, um filho que, né, saiu, um filho, né? Mas você precisa fazer valer a pena, lutar por isso. Existem lutas, irmãos, que você precisa dar tudo de si. Existem batalhas na sua vida, nas nossas vidas, que nós precisamos dar tudo o que nós temos, entrar de corpo e alma. O problema é que às vezes nós queremos lutar lutas que não valem a pena, e se cansamos. Pega o exemplo de Davi. Davi deveria, né, estar em guerra. Ele deveria estar lá com o seu exército, lutando, guerreando, porque o seu exército estava em luta, estava na guerra. Davi não quis, foi para casa. O que aconteceu? Satanás usou, né? Usou uma situação, né, para que Davi caísse. Ali você sabe, Betseba, tal, o pecado, o crime. Por quê? Davi deveria estar em guerra e não estava. Davi deveria estar lutando por algo e não estava. Quando você não está lutando por aquilo que vale a pena, irmãos, Satanás, né, ele fantasia a sua mente, Satanás te encanta para que você caia. Então, crente, homem de Deus, mulher de Deus, né, nós temos um inimigo que nós precisamos vencer, né? O inimigo é Satanás, o inimigo é nossa carne. Então você nunca baixa a guarda para eles. Amém? Então, ser resiliente, né, é ressignificar a sua dor. Jesus não foi poupado de dor. Jesus não foi poupado. Jesus, né, passou por dores, lutas, mas ele não foi poupado. Sabe, às vezes pedimos algo, Deus me poupa disso, me poupa dessa dor, me poupa dessa luta. Mas nem o próprio Deus foi poupado. Nós precisamos aprender a mudar o foco. Puxa, Senhor, o que você quer me ensinar? Qual a lição eu posso aprender? Para que eu possa, né, ser resiliente. Voltando, né, aqui, um outro ingrediente que fez José superar e recomeçar várias vezes foi o perdão, irmão. Vou falar algo para você: o perdão é algo que desbloqueia a tua vida de um nível que você não tem noção. O perdão, a falta de perdão, tem o poder de te travar, que você nem imagina como. Nós olhamos para a história, seus irmãos, né, o traíram, o venderam, queria até matá-lo, só não conseguiram. José perdoou. Sabe por que José perdoou? José perdoou porque ele teve uma revelação, né? E ali a questão
né, da perdão que José teve diante dos seus irmãos, foi uma revelação, creio eu, né, da graça de Deus, né, que Deus também teve conosco. José, pensa comigo, irmãos, final do capítulo 45, José era um homem poderoso. Acima de José só havia Faraó. José era o homem que mandava no Egito. Mas esse homem poderoso resolveu perdoar. Ele podia esmagar os seus irmãos. Não é verdade? Potifar podia sofrer na mão dele. Seus irmãos, então, meu Deus, ele podia acabar. José resolveu perdoar. Resolva perdoar também, irmão. Resolva perdoar. Sabe? O perdão é tipo um peso que você carrega, que você está acorrentado, que te faz andar ou não andar. Resolva perdoar. Entenda algo. O seu futuro, ele não depende de pessoas. Pessoas te feriram? Feriram. Entenda que essas pessoas, o seu futuro, a sua prosperidade com Deus não depende dessas pessoas. Depende de Deus, do teu relacionamento com Deus. Então, assim, você tem a oportunidade de viver acorrentado, né, no veneno, tomando do veneno da falta do perdão, ou abrir mão. Abra mão, irmão. Perdoe. Siga adiante. Vire a página. Não fique acorrentado. Amém? Eu queria já estar acelerando aqui para a gente ter a ceia do Senhor ainda. Assim, resiliência, perdão, e o ingrediente que fez José recomeçar com sucesso as várias fases da sua vida, que é algo essencial, foi que José confiava em Deus. José confiava em Deus. Toda vez que você olha para esse texto, que nós lemos ali no comecinho, né, José, né, ele dava crédito a Deus. José, né, sabia que Deus estava cuidando dele. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que os seus olhos não vejam. Ainda, né, que você não esteja atordoado, né, pelo que aconteceu, está acontecendo. Decida confiar em Deus. Eu queria ler um texto com você, não está aqui, acho que nem passei para o pessoal ali, veio agora. Livro de Jó. Abra comigo lá em Jó. Jó 42, versículo 2. Jó falando ao Senhor. Você com certeza já ouviu falar da história de Jó. Quanto sofreu esse homem. Sofreu muito mais do que todos nós aqui. A Bíblia começa falando que Jó era um homem reto, íntegro. Não havia ninguém igual a ele. Mas a Bíblia termina o livro de Jó, Jó 42, né, Jó falando ao Senhor. Respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Decida confiar em Deus. Bem sei que tudo podes. Deus pode todas as coisas. Deus pode mudar qualquer situação. Deus pode mudar, né, a história da sua vida, né, por mais que você fala, puxa, não tem mais jeito.
né, o que aconteceu, Deus pode mudar. Não há impossível para o Senhor. A Bíblia diz: nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A Bíblia fala que Deus tem planos bons ao teu respeito. Tem planos bons. Então, decida confiar em Deus. Decida confiar, né? Puxa, eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou caminhando com o Senhor. Eu largo as minhas, né, os meus orgulhos, as minhas limitações, eu lanço diante do Senhor, eu decido perdoar, eu decido viver uma vida com Deus. Deus vai cuidar do resto, irmãos. Certa vez eu escutei um pastor falando, a pessoa chegou para ele e falou: agora, né, está nas mãos de Deus. A pessoa falando uma situação dela. O pastor olhou para ela e falou assim: então está nas melhores mãos que poderia estar. Quando nós queremos segurar na força do nosso braço situações, nós cansamos, nós largamos, mas Deus cuida. Decida confiar em Deus, decida lançar diante do Senhor, né, as suas dificuldades, decida lançar diante de Deus, né, a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. Como eu comecei falando, né, você está aqui pela graça, pela misericórdia do Senhor. Você abriu os olhos porque Deus, né, permitiu para que você vivesse mais uma vez, mais um dia, né, e pudesse desfrutar daquilo que Deus tem aqui nesse momento. Aqueles que Deus já fechou os olhos, já estão na glória, né, descansando no Senhor. Mas para nós, irmãos, ainda é luta, perseverança. Então decida, né, perseverar, decida lutar, não retroceda, não volte atrás. Você que talvez está pensando em desistir, né, dê uma palavra de Deus para você: não retroceda, não volte atrás. Pelo contrário, faça como Paulo: prossigo para o alvo, né, eu avanço, né, nada vai me parar, né. Procure ter esse sentimento, essa vontade, amém? Seja como José. E no final tudo vai dar certo, irmão. Amém? Se não deu certo, é porque não chegou no final. Você conhece essa frase, né? Ficar de pé. Confie em Deus. Eu queria concluir essa palavra dizendo algo para os irmãos. Algo que vai te ajudar muito. Nós somos compostos, nós temos um corpo, somos espírito, temos um corpo, né? Habitamos num corpo e temos uma alma, onde o nosso sentimento, nossas emoções, nosso intelecto. Às vezes, irmãos, nós negligenciamos o cuidado com a nossa alma. Cuidado com as nossas emoções. E o conselho que eu quero dar aos irmãos: talvez você esteja passando por um momento difícil na sua caminhada. Não ande sozinho. Não caminhe sozinho. A Bíblia fala que aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Não é sábio você caminhar sozinho. Não é sábio. Nós precisamos caminhar junto. Você precisa de pessoas para te ajudar. Você precisa caminhar com gente. Você precisa, né, de conselhos. Pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, para a sua vida. Eu queria orar com você. Talvez você entrou aqui aflito hoje. Talvez você tenha dado uma cartada para Deus: Deus, eu quero desistir, quero abrir mão. Mas você é especial para o Senhor. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração é: não ande sozinho. Caminhe com pessoas. Peça ajuda, irmão. Peça ajuda. Puxa, o que vão pensar de mim? Às vezes nós somos orgulhosos, e os homens são orgulhosos, né? Grande parte
Nós, homens, somos orgulhosos. Não queremos ajuda de ninguém. Procure caminhar com pessoas. Nós queremos ajudar você. Nós, os pastores, os líderes, os diáconos aqui dessa igreja. O nosso prazer, né, é poder te auxiliar. É poder te ajudar. Então não fique, né, receoso em pedir ajuda. Assim como nós também precisamos de ajuda de pessoas. O corpo de Cristo é um edificando o outro, é um ajudando o outro. Amém? Tenho certeza que a bênção do Senhor, né, através de irmãos aqui desse lugar, que pode te ajudar, que pode te dar uma oportunidade de emprego, que pode, sabe, facilitar algo na sua vida, irmãos. E às vezes nós deixamos de receber das bênçãos do Senhor, porque nós se fechamos. Amém? José, governador. Mas José precisou de pessoas. Ah, pastor, o copeiro deixou José lá 2 anos. Não é verdade? O copeiro se esqueceu de José. Se esqueceu por 2 anos. Depois de 2 anos ele lembrou de José. Há um tempo para todas as coisas. Talvez seja o tempo de você estar nessa prisão espiritual que Deus está te forjando, está te educando, está te ensinando. Mas há um tempo em que o copeiro vai lembrar de você também. E será um tempo de receber das bênçãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Deus, nós oramos agora, Pai, para que o Senhor possa abençoar cada vida aqui. Para que o Senhor possa tocar em cada irmão, cada irmã nesse lugar. Deus, que a palavra do Senhor, Pai, que o efeito da sua palavra, Pai, possa, Senhor, nos fazer crescer espiritualmente, Senhor. Oh Deus, que cada vírgula que foi dita aqui, cada palavra que foi lançada aqui, Pai, edifique, Senhor, o coração de cada irmão aqui, Pai, de uma forma sobrenatural, sensível, né? Uma forma exclusiva, Pai, para cada vida aqui, Senhor Jesus. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, capacita-nos, Senhor. Oh Deus, tira o orgulho dos nossos corações, Pai, a impedir ajuda. Oh Deus, nos ensina a ser resilientes, Pai, pacientes, amorosos, Senhor. Nos ensina a perdoar, Senhor, o nosso próximo. Como a Tua palavra diz que nós precisamos perdoar o nosso próximo, assim como o Senhor nos perdoa. Deus, eu oro, Pai, para que nós possamos confiar em Ti, Pai. Tira toda a incredulidade, Senhor, de cada coração, Pai. Oh Deus, que nós possamos ter uma confiança plena, Pai, fixa no Senhor, Pai. Nosso desejo é esse, Senhor. A glória do Senhor nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Eu queria chamar o pastor Valdomiro, que vai conduzir a ceia do Senhor aqui. Amém?